Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Lendas. Aqui nós iremos receber grandes personalidades que contribuíram para toda a história do rodeio brasileiro. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que foi de pecuarista a atleta de montarias em touros, depois de médico veterinário a dono de tropas e boiadas. Silmar Colombo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Estamos aqui para debater, falar alguma coisa do rodeio brasileiro. Ô Silmar, de toda essa história, eu ainda esqueci de narrar que atualmente você é um dos maiores críticos e pensadores contemporâneos do rodeio brasileiro. Não, você sabe que a minha crítica, mas é uma crítica construtiva, né? Para o melhor do rodeio, porque eu saí do rodeio, meu rodeio não saiu de mim, eu adoro o rodeio até hoje. Isso jamais. E aqui no Lendas, nós vamos perpetuar um pouco de toda a sua história. Vamos que Aquele menino dos 14 aos 15 anos de idade que quis se descobrir cowboy de rodeio, mas naquela época, peão de rodeio. Como que foi essa fase na sua vida, Silmar? Primeiro era uma paixão pelo rodeio, assistir aqui na nossa região, quando vinha a tradicional marca estrela do Jorge Jurandir dos Santos, eles faziam só 2 festas na região, que eu sou fã incondicional dessa daí. Eu me apaixonei pelo rodeio por causa do Jorge dos Santos. Em Potirendaba e Mendonça, que eles iam. Eu ia lá para assistir um dia e eu pôs na cabeça, eu falei, um dia eu quero ser isso aí também. Eu quero ter um boi, um cavalo, eu quero ser um tropeiro. E aí começou com esse negócio, os amigos de Rio Preto, aí ficou aquela época que eram os cowboys da Alberto Andaló aqui de Rio Preto, começamos a usar chapéu, fomos primeiro, até entrar dentro do Automóvel Clube, que era o clube mais da society, né? A gente entrar de chapéu, o povo começou a estranhar. Aí começou a nossa turminha, que era eu, o Flávio Junqueira, daqui, que eu vou falar que estão no rodeio, Flávio Junqueira, o Guto Paglione, tem o Bangal que está nos Estados Unidos. E foi a turma nossa, aí começamos a montar em boi. E aí a gente, daí para frente, falou assim, mas a gente não sabia meio direito, um outro. Aí tinha 2 caras que eram os bambambam que estavam destacando o rodeio, que era o Salustiano Ribeiro, e o outro primo dele, que era o Tião Procópio. Mas só que o Tião ficava mais em Paulo de Faria. E o Salu era daqui. E aí o Salu era o Deus para nós, para ensinar a gente a montar. E fomos tocando, montando. Hoje em dia é tão fácil, né, Silmar, encontrar alguns bolões ou alguns cursos de montarias em touros para praticar a habilidade ali na prática mesmo, sair fora da teoria, mas naquela época não era nada fácil. Aqui, para achar uma arena naquela época era muito difícil, não tinha arena para montar. Quantos bois que nós montamos atrás de porteiro em curral para treinar? Não tinha. Hoje tem arena para tudo quanto é lado, tem. Ô Silmar, e para programar essas viagens atrás de treino? O pior é que tinha que sair meio escondido, porque a família era contra. Aí tinha o Guto que me levava, a gente ia em Mendonça, no Fernandinho Ferraz ali, e a gente montava ali, mas a família minha era muito crítica, minha família não queria que eu montasse de jeito nenhum. Mas eu estava por dentro do Silmar Colombo de ser um dia desse jeito, e eu sou muito persistente. Falei, um dia eu quero mexer com isso, e graças a Deus deu tudo certo. E como que foi a primeira impressão de ver, da sua família ver você dentro de uma arena participando de um rodeio profissional? Boa pergunta. Um dia montando aqui em Rio Preto, no rodeio do Paulo aqui, eu saí até num touro que chamava Moscou do Paulo. E eu fiz uma montaria, estava indo bem, mas daí a pouco o boi caiu comigo, não tinha como me defender, e eu apelei. Aí eu não desci de cima, e eu falei, não, mas dentro da minha cidade, o povo não entendia que era a regra, não era. Aí eu peguei, aí eu saí fora do boi, o asa pega e fala assim, nossa, Silmar Colombo, que você fez um malabarismo sensacional. E um irmão meu estava assistindo. Naquele dia eu tinha perdido meu pai com 21 anos, eu perdi esse, meu irmão foi praticamente que me criou. Ele falou, não te quero mais nas arenas não, você dá um jeito, eu não quero. E foi aonde ele veio conversar comigo, falou, mas eu não quero sair do rodeio. Ele falou, não, então vamos fazer uma coisa, de vez de você montar nos boi, passa a ser o dono dos boi. Foi aonde me começou a melhorar a ideia e eu falei, então vamos tentar desse jeito. Foi onde eu comecei. A ter esse desejo. É. E como que foi essa primeira partida? Eu estava estudando aí nessa aí, então vamos por partes. Eu estava montando, né? Mas nessa época eu já estava morando em Alfenas, Minas Gerais, que eu estava estudando veterinário. Você já tinha começado a faculdade. A família queria que eu fosse um doutor. Graças a Deus consegui terminar a faculdade. Mas aí eu vinha de vez em quando deu certo, que foi aconteceu esses problemas no rodeio. Aí eu começamos a pegar uns boizinhos na fazenda, mas não estava dando certo. Um pulava, outro não pulava, aquela coisa. Aí meu irmão chegou lá e falou assim, ó, o papai já foi, a mamãe deu um consultório para cada filho. Eu vou fazer a conta, quanto custa um consultório, eu te dou de bezerro em garrote, você faz a tua vida. E eu não sei se foram 23 ou 27 garrotes.
E eu peguei com aqueles lá, o que serviu ficou, o que não ficou foi fazendo rolo, breganha naquela época, fala, né? E foi dando certo, graças a Deus. E fomos tocando. Ô Silmar, se hoje já é difícil ter um olho hábil para encontrar um touro que pula, um touro que você sabe que vai dar show dentro da sua companhia, lá atrás isso era muito mais difícil, porque já era difícil você comprar um animal pronto. Vocês faziam, né, os animais? Sim, fazia no começo eu fazia tudo em casa, na arena. Nossa, e depois, tudo bom, o boi estava pulando bem dentro da arena da gente. O dia que ia pro rodeio, e se vai pular bem ou não? Uns e outros não. Ai, meu Deus do céu, era difícil, é muito difícil. Começar do zero fazendo boi é muito difícil. Pegar pronto já é mais fácil, né? Aí depois eu fui começando a comprar, já fui mudando. E eu tive, não sei se era vontade, o que era. E outra coisa, eu falo que eu fui um tropeiro porque eu montei primeiro para saber como é que era, né? É a mesma coisa que você tem, hoje eu tenho fazenda. Você vai dar uma ordem para o empregado, se você não souber como é que você toca, não tem jeito das coisas irem para frente. Então foi uma coisa que me ajudou muito para me mexer. E eu, falar a verdade, eu tinha feito na minha vida. O primeiro rodeio que eu fiz foi uma vilinha perto de onde você mora, Ibiporanga. Foi o primeiro rodeio que o Silvio Meneghelli me deu a oportunidade de levar uns boizinhos com ele. Depois eu fiz Polônia e Mirassol. E eu estava em Olímpia. Naquela noite pulou 2 boi meus lá na semifinal. Não tinha chegado nem na final. Um derrubou o Milton Célio Rosa, que era o famoso, e o outro Mauro Monteiro, os 2 campeões de Barretos. Na mesma hora, o Marcão e o Kaká, que me chamaram lá. Não era que nem ninguém ia atrás para contratar. Eles viram lá e falaram, quem que é o dono daqueles boi? Aí me contrataram com 10 boi no Barretos. Eu falei, gente, a 4ª festa da minha vida, já vou com 10 boi no Barretos. E daí para frente eu entrei nessa vida. Só de Barretos eu comecei em 91, eu fiz 23 anos seguidos, consecutivos. Espera uma Mitsubishi zerinha também. É cavaleiro bom, é profissional, abriu, foi embora. Trabalha bem no Rio Pretão, é todo duro demais. É do Silmar, oh, meu avisei. Sempre com muito sucesso, sempre com uma boiada de ponta. Graças a Deus. Uma hora dava melhor, outra hora não, mas na época que eu comecei, eu vou te falar, total pra gente conseguir, naquela época eu acho que existiam umas 15, 20 boiadas no Brasil inteiro. Então era pouco, não era desse jeito que era. Na época era eu, Tião Procópio, Renato Zanovello, Altair Petramolez, Zé da Platina, aí tinha uns lá na beira de São Paulo, João Piffer. Então já era aquele pessoal... E eu fui muito bem, graças a Deus, eu não posso reclamar não. Em 99 o Ney Lovan Tomazelli ganhou no meu boi no Cancún, que deu muito nome para mim, foi campeão lá. Que na época a gente não era tanto assim ganhar, porque na época nossa não tinha. Depois, no finalzinho, eu peguei essa fivela, negócio do ego da fivela, que tem negócio. O boi da gente era campeão no Barretos, isso eu consegui em 99. Em 2000 eu ganhei melhor boi lá, eleito pela Pro Touro, que o Flávio já era o diretor, era o presidente dela. Eu tenho muito sucesso lá dentro, só posso agradecer. Ó, a gente tem essa montaria do Ney Lovan aí no seu touro, no Cancún. Cancún. E agora nós vamos acompanhar ela juntos. E aí eu vou apresentar para vocês o Fantasma. Ninguém sabe de onde vem, ninguém conhece, já chega ganhando tudo. Esse é o Ney Lovan Tomazelli. O dono do boi, o Silmar, falou assim, esse rapaz vai ganhar o rodeio no meu boi. E é o que aconteceu. Esse aí é o Cancún do Silmar. Olha que montada que esse menino fez, nem ele acreditou. E olha que a coisa foi feia. A hora que deu os 8 segundos, já escapou a roseta ali e viu onde foi. Ele ficou alegre, o dono do boi, eu acho que tá bêbado até hoje de alegria, porque um tropeiro luta é pra isso, pra ter o reconhecimento em Barretos. E os dois tiveram, porque deu uma grana veiaca pra esse menino, o tropeiro, e ganhou também muito dinheiro o tropeiro, porque o touro deu uma nota excelente. 85 pontos, Neliovan! Ô Silmar, como que é rever tudo isso acontecendo dentro da Arena de Barretos, você ali assistindo aquilo ao vivo, mas agora reviver essa emoção, eu acho que dá queima o coração, não queima? É muito... É uma coisa muito gostosa, falar a verdade. É falar que a gente produziu alguma coisa, foi alguma coisa. E eu fui um cara que eu vivi intensamente o rodeio. E aproveitando, já falando de Barretos, eu também fui muito feliz que eu levei 10 anos tropa em Barretos também. Eu tive 10 anos tropa de cavalo. Eu tive uma época que a minha companhia era completa. Era cavalo e boi. Eu trabalhava dos dois lados. Eu tive festas como Guaxupé, Patos de Minas. Eu cheguei a botar 25 cavalos de um lado e 25 boi do outro. Eu pulava de um lado dando sedem, pulava do outro. É que eu tinha uns amigos que ajudavam. Já na época os peões até ajudavam. Na época
de boi, o Edson Avelino me dava uma mão, o Wilton de Brito Viladoso, o Peazão me ajudava, o Sigmar, do lado de boi tinha o Sabará, o finado Josualdo de Frutal me ajudava. Então, a gente era uma família mais unida. O rodeio hoje não é tão unido que nem era assim, na parte dos amigos, dos peão. Ô Silmar, uma coisa interessante que tinha tanto na sua boiada quanto na tropa era o nome que você dava para os animais. Como que era feita essa escolha? Porque todos eles tinham nomes pontuais de algo assim existentes, não de um objeto, por exemplo. Eu sempre gostei muito de uma bebidinha, então era uma bebida. E o Cacá dizia, sempre até hoje, ele fala que minha boiada era um mapa geográfico. Eu gostava muito do nome de cidade, estado. E tudo foi quase nome de Rio Pretão, Barretão, Cancún, e assim vai. E o Mar Negro, que é um rio, uma coisa, um mar. Mas assim, uma coisa que eu gostava de nome. Tanto é que muitas vezes o locutor chegava e falava, o cara vem de tal cidade, mas não era o nome do boi. E confundia. Mas, Silmar, muitas histórias aí dentro do rodeio, hein? Feliz é o homem que tem história para contar, né? Assim. Com certeza. Será que você lembra de alguma das principais saídas assim que marcou a era do Silmar Colombo dentro das boiadas? No primeiro Barretos International foi em 93. 93. E na final era a única chance do Adriano Moraes ser campeão aqui. E meu boi pegou e derrubou ele na final, na época. O Adriano pode ficar até bravo comigo. Acabou com o sonho do Ele é meu amigo. Depois ele acabou de cair, foi lá e deu uma murro na placa. Então ele quebrou o dedo naquilo lá. Apertou de novo Adriano Moraes. Aí sensacional pra tio, nossa! Todo meu Betão fica nervoso! Esse boi, ele foi considerado um dos bois mais duros na região. Ele era temido demais aqui. Antigamente tinha um negócio de boi duro, era diferente o jeito da classificação de boiada. E os peão mais duros eram para mim, e eu considero demais, sou grandes amigos, era o Rogério Ferreira e o Adriano Moraes, de dureza. Porque eu falo assim, vamos contar. Para mim o rodeio brasileiro deve a 4 peões. É o Vilmar, Fabrício, o Adriano e o Rogério. Esses caras foram o ponto inicial do rodeio. O Rio Pretão derrubou 3 vezes o Adriano e 3 vezes o Rogério. Eles nunca tiveram a revanche de parar depois. E eu cheguei no Barretos, em 93, no primeiro dia pego o Rogério, derrubo. Aí escolhe um boi pra final, o Adriano brigava. Não, esse boi não pode pôr na final, pelo amor de Deus, não pôs. Boi não pôs, pôs. Aí ele caiu, aí o Tough Redman ganhou e foi campeão lá. O Silmar, com isso, seus animais derrubando os melhores atletas naquele momento, a sua boiada entra em um nível diferente. É porque antigamente, hoje tem a classificação. 50% do animal, 50% do boi. Antigamente não tinha. Então o boi derrubou ligeiro, nossa senhora, o boi de Silmar é bom, né? Não tinha uma classificação, era uma nota fechada. Já mudou muito do rodeio daquela época. E depois teve uma também que foi uma passagem que em 2002, na final de Barretos, vocês vão ter a imagem, que eu sei que tem, do Guaporé derrubando o Rogério Ferreira de novo lá. Abriu a porteira, foi embora do Guaporé do Silmar Colombo, vai Rogério Ferreira, o boi bateu rodando, acompanha Guaporé do Silmar. Ouro Guaporé do Silmar Colombo, Rogério Ferreira perdeu o boi lá. Naquela época o Rogério era o bambambam. E ele sempre foi um grande cavaleiro. E o boi que eu mais gostava, porque todo mundo deu nome pro Cancún, pros outros, mas o touro que eu mais gostei chamou Guaporé. É o boi que eu mais gostava, e derrubando ele. Então foi as passagens que a gente teve, e tem várias. Colorado, Jaguariúna, Rio Verde, teve várias. Depois lá pro lado de Minas, em Divinópolis, teve passagens boas, Patos de Minas, eu só tenho que agradecer. Eu só agradeço, o rodeio foi bom demais, Você teve a gente. satisfação de ir em muitos bons rodeios, então. E escreveu seu eu nome falo todas verdade, eles. de festa grande eu não fiquei nenhuma de fora. Faltavam 2 festas da minha época para mim fazer. Olha como as coisas são esquisitas. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu fazia Jaguariúna, fazia Americana, fazia Barretos, parecia Itaboada, era um festão. Lá de lá, Fernandópolis, Jales, Paulo de Faria, Palestina, eram as melhores que tinha, Novo Horizonte. E faltava 2 festas. E um dia, quando meu boi deu campeão, tinha uma revista sobre rodeio, e vieram me entrevistar. O que falta para você? Teu boi já deu campeão, o que está faltando? Eu falei, tem 2 festas que eu tenho vontade de fazer, Colorado e Presidente Prudente. Presidente Prudente era coberto, era uma coisa de outro mundo, era uma coqueluche do rodeio lá.
E não é que o Zé Américo um dia lê aquilo lá e ele me liga para mim e fala, seu Silmar Colombo, peguei seu telefone e tal. Eu queria ver se tem jeito a gente trazer teus bois. Você tem o boi que deu campeão no Barretos, que é o Cancún, né? Então, o boi que dava campeão no Barretos nesse ano, no outro ano era muito bom a agenda da gente lotava, todo mundo queria ter aquele boi. Negócio, até pagava diferença pra gente levar esse boi no rodeio. Aí eu falei, vamos, tal. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui naquele rodeio e já fui sabendo assim, que o Zé Américo era o bonzinho lá e o seu Odair era o homem bravo. Mas olha, que felicidade. Eu aprendi muito com o seu Odair e considero hoje, bato no peito e não adianta. Não é porque eu saí, posso falar. É a melhor festa do Brasil. Porque assim, ela é uma festa grande dentro de uma cidade pequena. Eu falo que eles, não sei de onde eles arranjam tanta força para fazer um rodeio de uma qualidade daquela. E aí depois o Prudente também foi, eu fui na época da federação depois, eu conquistei tudo, falar a verdade, dentro do rodeio. Só agradeço, nossa, o rodeio foi bom demais. Isso foi bom demais. Eu gosto de falar isso porque tem gente que critica o rodeio. Eu tenho raiva de pessoas que saíram do rodeio e não saíram como eu saí. Às vezes saí com algum probleminha, a gente não precisa nem ficar falando o porquê, e queimam o rodeio. O rodeio gera muito emprego, o rodeio é muito gostoso, o rodeio, você tem aquela cidade que você pega aquela amizade, o cara fica te esperando você chegar naquela cidade, um ano esperando você voltar lá, é muito gostoso, eu só tenho que agradecer. Falar de momentos históricos é sempre muito difícil, mas na sua vida teve um touro que sempre chamou muita atenção, o Guaporé. O que significou esse animal dentro aí de toda a sua história no rodeio? É difícil até de falar, porque eu falo assim, porque todo mundo fala Cancún e Oba-Oba, todo mundo fala os dois que era da mídia. Mas o Guaporé para mim foi o melhor boi, entre tantos touros que eu já tive boi, eu não sei nem falar quantos touros eu tive em 26 anos de companhia de rodeio. Mas o Guaporé, por ele ser um boi difícil, criterioso para embretar, ele era bem difícil, e tudo que é difícil é mais gostoso. E o boi que eu mais gostava, não tinha jeito. Aí um dia ele veio a falecer e para mim foi muito difícil a perca dele. E para achar outro Guaporé na época era muito difícil, e eu tinha um juiz aqui na região nossa, ele era muito criterioso, porque juiz hoje tem bastante. E igual o Zé Roberto da Cunha, que era de Bonifácio, era difícil. E ele chegava e falava, esse boi é completo, esse boi é perfeito, ele roda, ele manda anca, ele faz de tudo que precisa de um boi. Naquela época a gente nem tinha esses julgamentos de boi. E para mim foi muito difícil aquilo. E eu já achando bom, o juiz chegava a falar isso para mim foi muito gostoso, mas aí teve a infelicidade que eu perdi ele. De 26 anos de história dentro do rodeio, como que é para você a reformulação dessa boiada? Porque você sempre... Não tô te bajulando, não. Mas você sempre teve em alta, você sempre teve touros bons. E como que foi reformular para sempre continuar num nível bom, uma constância boa de touros? É difícil. E uma coisa, nós já comentamos que eu tive 10 anos de tropa de cavalo. Por exemplo, e eu vivia do rodeio, fui tropeiro verdadeiro. O que eu comecei de negócio, nunca recebi nada da fazenda de meu pai, eu só tive o começo. Um irmão meu me deu. Só. Então, eu alugava os boi, com o próprio contrato eu tinha que comprar. Aí um dia eu não sabia, por exemplo, eu recebia um dinheiro. Eu invisto em boi ou eu invisto no cavalo? Aí tinha que ver o que eu precisava mais. Porque eu tinha que ser, além de ter os animais, eu tinha que ser um administrador do negócio. Com certeza. E é difícil, a gente... Olha, tinha dia que o boi não pulava bem, aí pegava, vamos botar naquele outro brete do outro lado. O boi tá com sedembão, vamos apertar um pouquinho. Porque ele é um capital, eu não posso chegar e falar, não pula mais, vou embora. Não tem jeito de fazer isso no rodeio. Hoje quem tem condição, hoje que o rodeio hoje está no mundo dos industriais, né? Os tropeiros hoje não dá sedem, não é um tropeiro como a gente foi, de viver atrás de um brete, puxando as correias, como tinha o Tião Procópio na época, o Neto Oger, o Valtim Pereira na época, a gente trabalhar puxando sedem, fazendo as coisas, né? E a gente fazia de tudo para não perder o dia que não pulava. Enquanto tá pulando bem, todo mundo tá falando bem o dia que não pula bem. Não é fácil, não. Não é qualquer tropeiro que teve a mesma mão que você teve ali, Silmar. E o tropeiro, eu vou te falar uma coisa. O tropeiro que não tem paixão, ele não pode mexer com rodeio, não. Tem que ter paixão. O homem... Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Estava na final de Catanduva uma vez, uma égua minha mas não quebrou um ovo, como a gente fala no sistema da gente. Não virou nada na final. Eu montei na minha caminhonete, eu vim lembrar de ligar o rádio, eu cheguei em Rio Preto, eu não vi nada. Para mim, eu tinha uma autocrítica muito grande. Por isso que eu te falo, teve coisas que me ajudaram, porque tem gente, não pulou bem, acontece. Não acontece nada, eu tenho que corrigir, eu tenho que ir por cima, você tem que ter paixão. Tem dinheiro? Tem. Naquela época, graças a Deus, eu vivi. Hoje o rodeio não tá aquelas coisas para ganhar dinheiro, é muito gostoso, muito profissional, mas está muito difícil para se viver do rodeio como eu vivi do rodeio. Porque eu falo assim, antigamente, eu gosto de dar esse exemplo sempre.
Fiz 10 anos aquela festa nacional do milho, que é Patos de Minas. Eu levava 25 cavalos, 25 boi. Ia um caminhão lotado de boi, um caminhão lotado de cavalo e 50% cada um, para dar a bagagem. Vai. Só que nisso eu recebi o contrato da tropa e da boiada e eles me pagavam o frete separado, porque tem o capital do caminhão também. Hoje as boiadas vão, quanto que vale uma carreta, quanto que vale um caminhão, ninguém paga aquele valor, já vai tudo embutido. Cada hora tá melhorando o nome do rodeio, mas o dinheiro cada vez está diminuindo dos profissionais do rodeio. Acho que você deve saber isso, no que vocês mexem também, está muito difícil. E o que acontece que eu acho muito ruim é nivelar por baixo. Você passa um preço, o outro vai lá, passa mais barato. Não, você tem que ser disputado por qualidade. Agora, aí começou uma época que eu estava saindo, que começou por, eu faço por tanto, por baixo. Não disputar qualidade. O Silmar tem esse boi, eu fulano desse boi. Qual que poderia contratar? Não. Você vai com o outro, já chega e manda lá embaixo. É isso que é. Mas eu acho que em todo o mercado tem isso hoje, né? Não é nada fácil. Ó, nosso papo aqui tá demais e eu tenho certeza que você aí de casa tá gostando de acompanhar. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos saber sobre a era da tropa do Silmar Colombo. Aguenta aí. Um barreto, se eu botar 2, um de cada lado, que era uma briga para pular um. Estamos de volta com Lendas e hoje recebendo um convidado muito especial. Um dos únicos que teve a oportunidade na vida de ser tropeiro e também dono de boiada. Silmar, ser proprietário de touros e de equinos e fazer com que os dois tivessem o mesmo nível ali dentro da arena, ganhando os mesmos prêmios, elevando a potência do rodeio, não é nada fácil. Mas em uma era muito difícil, você foi capaz de produzir isso. Eu falo sempre, o tropeiro tem que ter emoção, né? E eu gostava, porque é coisa fácil, todo mundo faz, né? Ô Silmar, da onde veio o estralo para falar assim, vou fazer uma tropa? É o seguinte, eu tinha já a boiada, já estava indo muito bem com a boiada. Graças a Deus, como todo mundo fala, tem uns que começam fazendo rodeio amador, quando eu já comecei dando tudo certo, pra falar a verdade. Deus me abençoou. E um dia eu chegava nos rodeios de Minas, que eu falo assim, eu gosto muito do rodeio tudo, mas quem me tratou, falar a verdade, foi o estado de Minas Gerais. Eu fazia o estado de Minas Gerais inteiro. E lá, chegava nos rodeios mais longe, chegava lá, o cara me contratava boi, aí ia contratar outra tropa. E eu falei, rapaz do céu, isso tem que estar errado, eu vou ter as duas modalidades. Eu já gosto de ver um galo pular, eu vou ter as duas aqui, conversão. E já que eu estava mexendo, eu pegava o rodeio fechado. Guaxupé, eu dava cedendo de um lado do outro, Patos, Muzambinha, quer dizer, tinha uns rodeios muito bons lá para baixo, pro estado de Minas. E eu fazia tudo com os dois. Aí, já que eu estava trabalhando na noite, eu já tinha que fazer as duas coisas. Já aumentou um pouquinho de gente para ajudar, os peões ajudavam a gente, e vamos tocando, e vai dar tudo certo. Silmar, e como que era o carregamento desses animais? Ia junto, no mesmo caminhão? Não, e a gente sempre era um caminhão de cavalo ou de boi. Agora, quando era demais, aí às vezes, porque os caminhões têm repartição, né? Aí punham o boi para um lado, o cavalo para o outro. Uma vez eu saí de casa para fazer Carmo do Paranaíba e depois eu ia para Guaxupé, Muzambinho e Guaxupé. 3 festas sem vir em casa. A gente era nem circo antigamente, eu não vinha em casa. Já tocava o negócio. Nossa, chegou a noite do sábado de Carmo do Paranaíba, já fazia a seleção dos animais que eu não ia usar naquela noite, já para começar a fazer o transporte, chega quinta-feira, dá tempo de eu começar o outro rodeio. Você tá entendendo? Eu acabava no domingo, tinha que chegar os animais viajando para poder chegar no negócio. Mas eu fui muito feliz com a tropa de cavalo, eu gostava demais. Aí, explicar bem certinho, eu tive minha tropa de 91 a 2001. Aí, na época, o rodeio de cavalo estava diminuindo demais. Teve um outro grande tropeiro, tem um amigo meu lá de Jaguariúna, o Zezé, também vendeu a tropa. Rodrigues. Que não estava uma coisa rentável mais. Era muito difícil. O que aconteceu? O que uma comissão, por exemplo, você é de Palestina, a pessoa ia contratar. Ele ia fazer um rodeio lá. Os cavalos não estão pulando aquelas coisas. Não, não é isso. O povo diminuiu o foco do cavalo, não deu mais importância, tal. Aí
quiseram investir mais no boi. E pegavam o contrato de cavalo e faziam uma premiação maior para boi. Aí fecharam só no boi, sobraram poucos tropeiros de cavalo, foram. E hoje eu dou graças a Deus de ter voltado, eu acho muito bonito ter voltado, parabenizar o Zé Ricardo, a WR, o Tito Cardoso, com essas tropas, que, nossa, ficou bom demais. Tanto é que eu falo, antigamente todo rodeio terminava com boi, hoje eu só tô vendo terminar a última atração ser cavalo. Para mim demorou, mas eu ainda tô vendo isso. Bom, eu sou fã inquestionável de Cutiana, então se a gente for falar sobre isso aqui, precisa de uns 3, 4 cortar programas. Cortar uma vez, que está um cavalinho pulando. Ô Silmar, você lembra dos primeiros animais que você adquiriu para essa tropa? Como que foi feita essa escolha, essa seleção? Eu comecei com uns cavalos que eu comprei em um show de um tropeiro que estava também querendo começar, mas ele não rompia. E aí eu fui fazer uns rodeios para mim, na volta eu passei, eu fui fazer um rodeio com o Gilberto Mega de Barretos, ele era tropeiro também. Hoje ele até mexe na organização de lá, pai do Thiago. E eu gostei dos cavalos dele, do negócio, eu já fui lá e comprei a cabeceira do ano. O que eu peguei do contrato lá, aí tinha um menino que não estava comigo, o Claudinei Vilas Boas na época, ele tinha acabado de ganhar o primeiro prêmio, o Pezão Wilton de Brito segundo, que era os peão meu. Eu peguei os GRDs emprestados, peguei o contrato, peguei tudo, já comprei os cavalos do homem lá, eu falei, juntei tudo, falei, não... Cheguei em Rio Preto, da hora que a tropa chegou aqui, já jogou mais 3, eu já tinha comprado 3 lá. Depois eu fui comprando, que era o Prateado, um cavalo muito famoso, que derrubou o Zezinho Mariano lá em Barretos, um cavalo muito duro. Do fundão do Mato Grosso, a Caixa Econômica Federal vem embora, Zé. Sensacional, ponto, roda na boca do balaio, cutucou de novo, levantou na roseta. Palmas pra ele, cavalo duro demais. Aí comecei, e aí foi, eu tive vários cavalos, teve o Baguá que pulou na final de Barretos, tive o Apaixonado, tive a Aquidauana que pulou na final de Barretos, eu lembro, acho que foi em 96, pulou o Cubano, boi meu do lado de cá. Segura! Vai embora, cadê as palmas? Olha lá, palmas, Barreta, disputa final! Enroscado, socorro, cavaleiro, meu Deus do céu. A marca urgente, urgente. Atenção, Unimed. Atenção, Unimed. Urgente, 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 urgente pra nós. Vamos retirar o chapéu então, EP. E pedir a Deus que nada aconteça com o boiadeiro. Lá de lá pulou aqui da hora, na final. Vai parar, Batata. Vou fazer de tudo. Levou o dinheiro embora, quem vem ele no cavalo do Silmar Colombo, Gilton. Cavalo violento. É Potoqui da Ana para o Batata, tem cavalo na pista. Vai embora, Batata, cadê as palmas ao moço do Paraná? Olha lá, ele vem para ganhar o dinheiro, pode aplaudir. De novo, Batata, palmas, palmas, palmas. Vai lá, Kelly, uma salva de palmas. Parabéns, Um Barreto, só botar 2, um de cada lado, que era uma briga para pular um, eu punha um cavalo e um boi. E grande parte dessa época, Silmar, era um boi, um cavalo, até se dividir primeiro, só rodeio em touro, depois só botava a língua de fora, eu pulava de um brete pro outro. Não era uma modalidade separada da outra, era tudo junto. Mas, voltando ao assunto, os cavalos meus famosos foram, vou falar aqui, Dauana, Americana, Pinguço, então é cachaça, né? Prateado já veio com esse nome, o Apaixonado, não tem nada a ver, mas eu peguei esse nome, foi o cavalo que mais destacou da minha companhia, foi o Apaixonado. Apaixonado do Silmar Colombo, lá de Rio Preto. Apaixonou mesmo. Olha que investida que ele deu na rédea ali, tchau. Passa por cima mesmo. Puxou para as mãos, como a gente diz, no rodeio. O Pinguço não é cidade. Não, tem uma filmagem muito boa também dele lá, que o Virgílio fez uma montaria muito boa quando o Virgílio foi campeão em Barretos. Acho que ele montou no sábado nele. Fez uma montaria muito boa. Foi embora Virgílio Gonçalves, dele espora Latila, linda, sensacional, em frente da galera, cutucou pra lá, pra cá, o povo quer ver, é Virgílio Gonçalves pra pegar o menino. Uma salva de palmas ao Virgílio. Saiu uma salva de palmas, ele mostra porque foi bicampeão no Barretão.
Ô Silmar, tendo a tropa e a boiada, sendo médico veterinário, isso te ajudou a ter um olho melhor no cuidado com os animais? Sim, me ajudou e muito. Só que muitas vezes eu dava um probleminha, eu não dava, porque naquela época eu cheguei a fazer até 5 rodeios na mesma semana. 2, 3 festas. Eu lembro uma vez eu estava fazendo Camapuã, Goiânia, Fernandópolis, Guaíra, num dia só. Então eu ligava para um outro e não tinha celular. A gente marcava o horário no negócio e ia no orelhão ao meio-dia para conversar. Para poder ligar de um para o outro e para poder conversar. Saber como o cara ligado no lugar onde eu estava. Eu dava o lugar, o telefone que eu ia estar, os peões iam lá e pegava e ligava para a gente para falar. Ô, pulou bem aquele cavalo, aquele boi pulou bem? Era desse jeito. Mas nossa, era uma correria danada para saber tudo. Ô Silmar, com essa história da tropa, tem algum momento em que você falou assim, a partir dessa conquista eu tô satisfeito com essa tropa que eu criei? Eu fui muito, é que eu te falo, em tudo, gente, eu tenho umas decisões muito, e depois que eu tomo uma decisão, tá tomado, não janta. Eu sou meio turrão, tanto é que o dia que eu vou voltar na parte de cavalo, no dia que eu decidi sair do rodeio, eu tava indo para Alterosa, tanto é que os rodeios me deixam tanta coisa que eu sou padrinho de um companheiro lá da comissão. E eu tava indo lá rever meu compadre lá. Passou Ribeirão Preto, eu falei pra minha esposa, eu vou largar do rodeio. Ela falou, mas vai ter que internar você então. Você largar do rodeio, você vai uma psicóloga, alguma coisa, vai ficar louco. Foram 15 dias, já tinha ido caminhão, já tinha ido boiado, já tinha ido tudo embora. E nessa sua era, você trabalhava muito bem e fazia a contabilidade de tudo isso para conseguir fazer com que aquilo se pagasse. Hoje em dia, a gente vê transações gigantes dentro do rodeio e, infelizmente, ou felizmente, como é do conhecimento de todos, a gente sabe que levar o boi dentro do rodeio não vai te trazer aquele retorno do seu investimento. Talvez com a venda de sêmen, isso e aquilo, mas dentro do rodeio em si é um tanto quanto difícil. O que você acha dessa mudança do que foi para o que é hoje? Primeiro, já vou falar, rodeio para mim foi bom, me deu dinheiro. E todo mundo fala, rodeio não dá dinheiro, dá. Já deu. Hoje tá difícil, eu sei que tá difícil, pelos preços que levantaram o boi, né? O boi ficou muito caro hoje. Não tem, pelo que eles recebem do contrato. É facinho fazer, é o que você falou, a administração, a contabilidade. O que você ganha e o que tá valendo um boi não se paga nunca. Hoje pode surgir esse negócio de semi. Hoje muitos são empresários, têm outra atividade. E eu não tinha, só tinha minha atividade, que era o rodeio mesmo. Eu vivia disso. Agora, eu falo que hoje não se paga, só que a pessoa tem outra finalidade, tem outras entradas de dinheiro. Você só ganha muito dinheiro, às vezes, hoje, quem tem uma boiada, faz boiada para vender. Aí ganha muito bem, que é o que constrói. Por exemplo, o Marcondes faz umas negociações muito boas. Eu peguei muito pouquinho do Marcondes, ele entrou e eu estava saindo. Mas eu vejo aquele negócio. E um que andou uns tempos bom comigo também é o André de Mogi, mas é o filho dele, que é o Serginho, que faz uns boi muito bom para vender. Esses dois você pode contabilizar que dinheiro eles ganham no rodeio fazendo negócio. Agora, o que compra para alugar, dificilmente, infelizmente, eu tenho que falar isso que é difícil. Mas cada um faz a sua contabilidade. Eu já saí, mas hoje, na minha época dava. Naquela época você chegou a pensar em começar a apostar na genética? Você guardou alguma genética dos seus animais, Silmar? No finalzinho nós tiramos uns sêmios, tudo. Tirou do Chocolate, que é o boi que deu campeão em Americana. Tiramos do Oba-Oba, do Twitter, Arruma Amável. Aí depois, no final, eu não quis nem mexer. O que eu te falei, eu saí dessa parte. Eu não queria mexer. E deixei tudo com o Guto Paglione. Até esse dia eu estava vendo um boi do João Eduardo, que vai lançar agora. É filho do Arruma Mala meu. Até eu vi outro dia ele mostrando para mim. E como que foi o sentimento de ver a genética do Silmar Colombo ali? É fantástico, é gostoso demais. Um dia chegar que eu falei, eu tô esquecido, depois eu falei, do Arruma Amável, nossa, que boi. Então é gostoso ver isso aí. Mas aí, na época que eu parei, eu já falei que eu já queria partir para pecuária. Hoje eu sou um pecuarista aqui, eu mexo com recrio, compro gado, levo até um certo ponto, depois eu vendo para os confinamentos. E estou indo muito bem, graças a Deus. Ô Silmar, ainda falando dessa paixão aí por equinos e ainda citando um pouco da genética, você deve ter ficado muito feliz, porque há algumas semanas saiu uma certa transação aí entre o José Ricardo e o Nilton, da tropa do Tito Cardoso, na venda de um animal. Coisa que era difícil antigamente de vender cavalo, hein? Exatamente. Deixa eu fazer uma crítica. A genética de cavalo é mais fácil que a de boi.
Você pode ver que se faz. Por quê? Porque na de boi ninguém sabe quem foram as matrizes, né? Daquele boi bom. Agora que estão fazendo as matrizes. E no rodeio de cavalo tem as éguas, então eles já põem o pulador com o pulador. Você tá entendendo? E no começo a genética não estava dando certo, porque o nego estava sabotando as éguas que era descarte. As éguas não foram boas. E não esperava para negócio. Agora não, agora pega uma égua boa e aquela que está dando certo é esse negócio. Eu falo que no cavalo transmite mais do que de boi. Então, voltando ao assunto, eu ouvi comentário da transação, não sei como é que foi, era muito difícil. O único que era comprador de cavalo de vez em quando que eu vi comprar tropa era o Roberto Biasi uma vez. Eu vi ele comprar uma tropa muito boa, depois quando ele comprou uns cavalos ali do Mato Grosso, mas não tinha essas transações assim. Mas isso é muito bom, porque sabendo dessas apostas e dessa influência que o Cutiano tem tido no Brasil, e ainda falando da sua paixão, é ousar dizer não porque eu sou apaixonada, é dizer que o Cutiano vai continuar numa crescente muito boa. A única coisa que eu acho assim é que tá com pouco tropeiro ainda agora de cavalo. Não vai ter mais. O que está acontecendo que os tropeiros já estão tendo que dividir a tropa para fazer rodeio. Começa a dividir, a qualidade diminui. Eu já passei por isso, eu sei, na época não era. Não te cobrava tanto como cobra hoje. Hoje, modernizou tanto no julgamento. Você pega lá, o cara olha lá na nota do animal, o negócio. Um cara que não entende, por exemplo, tá no meio, porque muitas vezes da comissão, um entende e o resto só entra dentro da pista para botar a camisa da comissão. Então, aí chega lá, olha a média da... a tropa não valeu, mas às vezes o cara perdeu por uma vírgula. O cara já fala que não foi bom, mas não é, porque o cara tá meio dividido, tá fazendo rodeio e tal. Falta um pouco de tropeiro ainda de cavalo. Boi tá sobrando para todo lado. Agora tudo é bulls, né? E uma das coisas que eu sou implicado é que esse negócio de bulls. Eu não gosto desse negócio de uma coisa. Eu falo, não. Antigamente a gente falava do Valtinho Pereira, tinha um Procópio, tinha o Marco Colombo, Neto Oger, Paulo Emílio, o nosso nome. O caboclo não honra nem o nome dele, então para mim. Agora não sei o que é bulls, não sei o que é bulls, não sei o que é bulls. Para com isso aí, eu não gosto. Particularmente. É um crítico do rodeio, mas é a sua opinião. Eu sou muito orgulhoso de mim. Com certeza. Você tá entendendo? Agora, se o cara não falar nenhum nome dele no negócio... Ô, Silmar, você vem de uma era onde o fio do bigode valia mais que a assinatura. Sim. Então, tanto que até os 30 anos eu usei, depois ficou branco, tive que arrancar o bigode. Todo mundo me conheceu de bigode a vida inteira, até os 30, depois começou. Mas isso que eu te falo. Por que eu falo do nome da pessoa? O cara fala abuso, ninguém sabe o que é. Outro dia eu tive num cartório aqui em Rio Preto, ali, tá acertando o negócio. O cara falou, arquiviou o nome. Meu nome é Silmar Roberto Colombo, mas todo mundo sabe, é Silmar Colombo, como nos Estados Unidos, é nome e sobrenome, né? Se eu sou Silmar Colombo do rodeio, nossa senhora, a hora que eu falava Silmar Colombo, pra mim, nossa, eu queria ver, né? Então marca o nome, agora você vai, bota, deixa pra lá. Não é nada fácil e esse nome marcou uma era, viu? A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu tenho certeza que você está gostando desse papo e ainda vai saber muito mais sobre a história desse fanático e um atual grande crítico dos rodeios. E hoje, o que eu posso te falar? Se não tiver o campeonato, não faz rodeio. Já estamos de volta com o programa Lendas e hoje recebendo Silmar Colombo. Você já ouviu aquela história de que você pode até sair do rodeio, mas o rodeio nunca vai sair de você? Essa é a verdadeira história do Silmar. O Silmar, 26 anos dentro do rodeio, mas hoje pode não ter tropa, pode não ter boiada, mas você vive ativamente dentro de alguns rodeios que são tradicionais para você. E se você não for, o pessoal fica triste. Eu ainda continuo indo, por exemplo, a Divinópolis, em Bocão, que é muito meu amigo, se tornou de casa, que vem aqui em Preto. Quando eu vou lá em Americana, o seu João Friso já deixa tudo pronto. Você vai vir aqui? Barretos todo ano, o Jeromim me chama, estamos lá. E Colorado todo ano eu vou lá até muitas vezes eu e o Zé Américo, a gente troca muita ideia sobre essa contratação de tropa, essas coisas. Rio Verde também é um evento. Ele fala como é que tá lá. O Lauro, estava esquecendo, nossa senhora, não me fala não, o Lauro me cobra demais da conta. E o Lauro é longe, hein, para ir lá. Mas
Agora as outras ainda estão indo tudo elas, eu ainda vou lá. Ah, é gratificante você sair do rodeio, cara, você chega num lugar, o cara te dá hotel, te dá tudo, fala, não, eu quero que você venha aqui participar com nós. Quantos anos você teve com a gente? É gratificante isso, Silmar, né? tem evento que você tem até placa lá, Silmar Colombo, só te esperando. Isso aí tá dando briga já. Porque no Colorado eles deixam meu nome marcado, né? E esse tempo eu falei pro Lauro que tava meio distante pra ir lá no rodeio. Eu falei, será que eu tenho que fazer a plaquinha de Colorado, igual de Colorado aqui no Rio Verde, pra você vir aqui? Ô Silmar, o rodeio cresceu como um todo e evoluiu também. Mas hoje você, sendo alguém tão experiente, consegue observar muitos pontos dentro do rodeio, principalmente sobre questões de julgamento. O que você fala do julgamento da sua era com o julgamento da atualidade? Olha, antigamente, os juízes eram, não é que eles eram complicados, não tinha estudo, não tinha nada. Tinha um que às vezes analisava pulo, outro analisava mais peão, tal, mas isso foi da cabeça dele, porque ninguém ensinava como hoje, de 0 a 50 um, de 0 a 50 o outro. Eu acho que em parte de juiz melhorou, mas tem muitos ainda aí bem sem base trabalhando, mas tem muito rodeio, precisa, né? Ô Silmar, você é conhecido atualmente como um grande crítico. Não, mas não é assim também não, é tudo, sou crítico. Quando foi... Quem não me conhece vai falar que eu sou um velho ranzinza. Não, imagina, o cabelo já tá branco. É porque, mas suas críticas são sempre muito plausíveis, porque Sim. sempre dá muito assunto em torno delas. Mas quais foram as principais falas aí que fizeram você ser visto como um grande crítico? Você lembra de alguma delas? Uma das coisas que eu sou... É difícil falar, uma das coisas que me falaram assim, mas foi o ego da fivela que me falaram no negócio de julgamento, porque a boiada tá pulando 5 boiadas. A tua boiada tá perdendo pro outro. Aí o cara pega, carca o boi bom todo dia. O que vai acontecer? No final do ano aquele boi acabou, o cara ganhou a fivela, mas o boi acabou, que o comércio dele vai ter que comprar outro boi para repor do negócio. Isso é uma crítica que tiraram os bois de meio, só querem um boi de ponta, boi de ponta, boi de ponta. Tudo bem, mas bonito pro espetáculo. Mas o tropeiro foi aí que ele começou a não aguentar mais. Porque ele tinha uns boi que pulavam. O boi de final pulava no primeiro dia e depois voltava na final. Aí o cara tá lá, ele põe no primeiro dia. Aquele boi foi bem, mas os outros não teve algum que deu uma falhada. Ele põe aquele boi de novo para disputar, já para ganhar a média boa, para ele ganhar aquela fivela. Tudo bem, ali ele ganhou. Mas o desgaste do boi foi maior, que ele já pulou 3 dias naquele dia. Certo? Um boi não pode passar de 2 dias no rodeio para pular. Ou às vezes 1. Eu lembro em termos de cavalo. Em termos de cavalo, na época, o João Palestino, eu voltei para te ver. Ele só punha na final. O Sidão da Iturama, tinha o Panther, só pulava na final. Os animais na minha época só pulavam na final. Agora o cara põe todo dia. O que vai acontecer? No final do ano, aquele animal desgastou, acabou, ele vai ter que comprar outro animal. Ficou com a fivela, mas o capital dele foi embora. Mas cada um vê de um jeito. Escolhas, né? Escolha para cada um. Agora, de juiz, de crítico, assim, eu não... Tô preferindo até ficar meio de fora, porque a gente agora eu tô bonzinho. Silmar? Não. Em ser um juiz? Ô, Silmar, você atuou em uma era onde convites eram distribuídos, você procurava aquele cowboy para ir no seu rodeio. Hoje porque não tinha os campeonatos, né? Era uma coisa só, né? Os peões estavam em todos os bons. Hoje em dia a gente vive em uma era com grandes campeonatos. O dia que a gente se encontrava naquele Rio Verde, meu Deus do céu, aquele Rio Verde chegava uma peãozada que Deus me livre. Tinha tudo. Atletas escolhidos a dedo. E como que foi para você ver essa mudança? Um rodeio onde os convites eram distribuídos, então o dono daquele evento, quem construía aquele evento, escolhia os melhores, um de cada canto. Hoje os campeonatos detêm a cadernetinha chegava lá, fazia, o cara assinava um papel aqui, outro aqui, falando, tá, você vai no meu evento tal dia, tal dia. O que eu posso falar? Foi com a formação dos campeonatos. E hoje, o que eu posso te falar? Se não tiver campeonato, não faz rodeio. Infelizmente é desse jeito. Se o Henrique não levar os peão dele, já vai dividido, o outro vai dividido, não consegue fazer. Tenta fazer um rodeio sem campeonato. Um é preso com o Henrique, outro é preso com o CRP, o outro... A única que todo mundo libera para ir é no da PBR, que ele faz menos evento um pouco. Então, tá difícil para levar tudo eles num rodeio. Igual foi, já não volta. Isso não volta.
Agora, qual seria o método, eu não sei. Mas modificou. Mas só que tem uma coisa, tem mais peão do que tinha na minha época também, né? Tem muito mais. Antigamente tinha menos peão. E bem antes, quando eu entrei no rodeio, acho que eu não entrei não, quando eu comecei a montar, você já sabia que tinha 5 daqui que ia disputar. Tá montando 30, 40, mas era só 5 que ia ganhar. Na minha região ali ou era o Vilmar, ou era o Formigão, ou era o Miltinho, ou era o Fabrício. Era aqueles ali que ia ganhar. Ou ia só encher a linguiça. Fala a verdade. Agora hoje não, todo mundo tem condição. Hoje o peão virou atleta, ele mudou muito, o peão. O peão modernizou muito. Ele só tem uma coisa, ele acabou com a tradição, porque a maioria dos peões que montam não sabe arrear um cavalo, a verdade é essa. É o esporte. Você quer ver uma coisa? Eu sou amigo daquele menino. Nos Estados Unidos tinha bastante que era da minha época. O Silvano chegou a montar comigo, o Fabiano, os meninos, tudo. Agora já na geração. Aquele menininho japonês lá, o Ikushi. Um dia eu estava conversando com ele, demorou para começar a rodeio em Londrina. E nós estávamos conversando lá atrás, estava chovendo. Ele nunca montou num cavalo, nunca jogou um cavalo, ele não é do ramo desse negócio. E é um puta do peão bom, ele ganha seus dólares. Então vou falar que ele está errado, está certo. Não, é a tradição, porque a minha tradição na minha época, todo peão, ele era um ex-retireiro, um ex-campeiro do campo de laçar, de mexer, de curar boi. Ele vinha com a tradição por dentro dele. Hoje não, hoje é a moda. Esse tempo atrás estava reformando a minha casa lá, o eletricista lá, tinha calça de cor, tinha tudo montado, tudo até lugar lá, tentando montar. Ele vê os outros montar, vê que tá ganhando esse dinheiro, quer ir lá. Você tá entendendo? Hoje é uma coisa. Do movimento. E o povo fica meio bravo, mas hoje é geração Gatorade, né? Mudou pouca coisa, né? Ô Silmar, na sua era você sempre cita 5 grandes cowboys aí. 4. 4 deles, né? 4, que é o Adriano, Rogério, Fabrício e o Vilmar. Eu falo assim, tinha muito, depois teve o Tiquinho, teve esses 4, mesmo esses caras que ficaram para trás, ele vai considerar que foi isso. Esses foram o patamar do começo. E atualmente, como que você vê a fome de boi ou a fome de cavalo nos competidores atualmente? Vamos... De boi, eu não vou falar não, que tem muita coisa. De cavalo, tem aqueles meninos lá de Piracicaba, que o Pingo tá montando demais, o Arizinho, não tem o que falar. O Henrique tá com um menino novo, que eu gosto de ver montar, um de Deodápolis, de Mendes. É um menino novo, eu nem conheço ele, tenho visto só. Porque hoje em dia, antigamente eu conhecia todo mundo. Ele. Tem um menininho que é um pouco leve, mas é muito cavaleiro, que é o filho do Altamiro, que é um grande cavaleiro. Felipe Mariano. São os que estão no negócio. E tem uns antigos mais parador que ainda é da minha época, que é difícil para derrubar, o Sidney Pereira Brito, que é um companheirão meu também, que me ajudou muito no rodeio, montou muito tempo comigo, o Sidney. É duro você lembrar de tudo. Agora você falar da minha época, eu já vou falar Virgílio, Sabará, mas de cavalo é isso daí. Agora de Silmar, boi, mas no sentido de boi, os bons, a hora que você pensa, ele já foi embora para os Estados Unidos. Silmar, no sentido de levar o rodeio como tradição, como era levado antigamente. Eu não falo de pessoa, de título ou de currículo, mas o que você acha dessa mudança da era do rodeio para o que eram os jovens naquela época e para o que são os jovens hoje? Fácil falar o que foi acabando. A nossa região mesmo, que era um lugar da pecuária, virou cana. Então vai diminuindo. Alguns peões, quando chegava aqui agora, os últimos que vieram na PBR, que foi o Cláudio Crisóstomo, os meninos, o Magno Alves, vinha lá do Pará, do Goiás, vinha descendo para cá. Foram os últimos que estavam montando. O Magno ainda está montando, mas é da minha época também, o Edevaldo de Andradino. Mas tudo foram ainda negócio. Agora vai fazer que jeito? Foi criado em apartamento, como é que vai lá? É difícil o negócio. Mudou demais agora. A tradição é difícil acabar. Ô Silmar, e o que você pensa do futuro do rodeio? Ela tá até, eu acho até bem. Eu não sei se todo mundo ganha dinheiro. Que sem o dinheiro não vai, né? Tudo é gostoso. Mas se não envolver o tal do dinheiro, é difícil. É que nem eu falo no começo, eu entrei no rodeio por gosto. A hora que eu peguei, começou a me pagar minhas contas, posto de gasolina, de caminhão, de coisa, tudo. Aí ficou gostoso o rodeio. Mas eu acho que teve uma época, ele teve uma fase muito boa na época. Até o Snar mexia na época. Eu fiz muito rodeio pro Snar na época da Espora de Ouro. A Espora de Ouro na época tinha aquele cigarro Hollywood, o Banco do Brasil fazendo propaganda, tava estourando. Chegava naquele Cajamar lá, meu Deus do céu, o que é patrocínio? Coisa, era demais, os bancos brigavam. Era disputado demais da conta para dar prêmio, eles brigavam para dar prêmio. Aí deu uma caída. Agora, quem relaxou fomos nós, porque os shows cada vez ficaram mais... subiram, né? E vou te contar uma coisa. Quando teve... Nós só tinha... Vamos voltar para trás.
fazer uma crítica sobre o negócio de artista. Antigamente só tinha rodeio de cavalo. Quando começou o rodeio de boi, o Snar fez lá na saída aqui de Rio Preto, onde é Nossa Senhora da Paz. Na Nossa Senhora da Paz. Tem um negócio de eventos lá, uma quadra. Foi naquele lugar lá era terra. Primeiro encontro de cowboy, só boi. Foi a primeira vez. Em cima, abriu um caminhão 11 e 13, cantou Chitãozinho, Chororó, a Nova Guiar e o Dollar Company, eu lembro na época. Então, na época, o Chitãozinho tá até hoje o negócio. Eles cantavam em cima. Por que o rodeio e eles fizeram isso? Então, às vezes, a gente também errou também, né? Aonde foi, eu não sei, que eu não sou organizador da festa, né? Mas que o rodeio teve uma fase para ir, o artista ele não parou de subir, não. E ele dependeu do rodeio para subir. Ele dependeu do rodeio. Não já teria que falar. O artista, desde Tião Carreiro, Tonico Juca, eles cantavam em circo de rodeio. Antigamente era toreado. Depois foi para começar o negócio. Então foi. E eles foram e o rodeio deu uma... Mas eu acho que o rodeio ainda está muito bom. Ixi, nossa senhora. Do que eu passei, nossa senhora, hoje está bonito as plásticas do rodeio. Primeiro dia que eu cheguei naquele Jaguariúna, vou fazer aquele rodeio, que eu vi o primeiro rodeio que eu vi sem arquibancada. Eu falei, não, eu tô em outro mundo. Só tem camarote aqui agora. Eu era acostumado com a primeira vez quando eu ia com as arquibancadas de Tabunha, muito me dá outra, assim, quando eu comecei. Depois eu fui melhorando, Barretos, americano. Mas o dia que eu cheguei na Jaguariúna, eu falei, aqui é o coqueluche mesmo. E o Jaguariúna era um rodeio que, nossa senhora. Ô, Silmar, eu queria ter muito mais tempo aqui para te fazer tanto quanto de boas perguntas. Das vezes eu misturei um pouco, conversando, vai lá, volta aqui. Mas foi ótimo. Isso que ainda tá sem bebê. Se beber, eu vou conversar bastante. Dá mais um bom tempo de gravação. Se você pudesse, pra gente encerrar, fazer uma crítica construtiva e bem pontual sobre o rodeio na atualidade, qual seria? Que criasse mais tropa de cavalo, mas com qualidade, para manter, porque o rodeio de cavalo tá bonito demais da conta. E eu vou te falar a verdade, eu não vou fazer crítica não, eu vou fazer um elogio. O rodeio tá muito bom do jeito que tá agora. Nós já desbravamos tudo, agora é tirar de letra. Cada um vai caprichando de um lado, financeiramente é difícil. Mas está difícil em todos os segmentos que a gente está mexendo. Em tudo também. Eu mexo na pecuária hoje também. O gado foi de ponta cabeça o preço. Mas a gente tem que aprender a conviver com as dificuldades. Silmar, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Foi uma grande satisfação receber você aqui e ter esse dedo de prosa para ser eternizado aqui no Lendas. Eu que agradeço. Para falar, não sei se eu sou considerado lenda, o povo fala, eu sou um antigo do rodeio, né? É um ícone, meio asilão do rodeio. Com esse tanto de história aqui, se não fosse uma lenda, quem seria? Foram 26 anos de tropeiro bem vivido, 7 anos de peão. Eu só tenho que agradecer ao rodeio. Eu saí do rodeio, mas o rodeio não saiu de mim e nunca vai sair. Eu não tenho jeito de eu falar. Eu posso ter afastado um pouco, porque graças a vocês que estão filmando tudo, eu assisto pela telinha. Mas o rodeio foi tudo para mim. E, como diz o Palito, eu saí do rodeio, o rodeio não saiu de mim. Com certeza. Mas... E, ó, sucesso pro rodeio. O rodeio foi tudo pra mim, cara. As amizades foram a melhor coisa. É isso aí. Palavras do Silmar Colombo. Mais uma vez, muito obrigada de ter feito parte aqui do Lendas. A gente encerra esse programa com o Silmar todo emocionado, então tô com o coração aqui satisfeito por ter eternizado a história de mais uma lenda aqui dentro do Lendas. E eu espero que você também tenha gostado desse programa que foi um dos melhores gravados até agora. Para ficar ligado em toda a nossa programação, basta nos acompanhar aqui mesmo no BRTV Max. Quem será o nosso próximo convidado? Em uma próxima oportunidade, eu vou te contar. Até lá!